paz do Senhor Jesus, estamos aqui para mais um minuto de reflexão bíblica. Hoje nós vamos meditar no Salmo 1, que diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Nós podemos entender aqui que para o justo, para o crente, existem 3 não que precisamos entender, colocar no nosso coração, para que, se nós queremos ser prósperos no reino de Deus aqui na terra. Ele começa a dizer que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quantos de nós temos procurado ouvir pessoas que não temem a Deus? Pessoas que nunca tiveram um relacionamento genuíno com Deus. E às vezes a gente passa a se inspirar, a ouvir conselho e até fazer algo que os ímpios estão fazendo. E Jesus e o nosso Deus não chama isso de bem-aventurado, ou seja, de feliz. O segundo é aquele que se detém no caminho dos pecadores. São pessoas que passam a praticar coisas, imitar pecados de ímpios. Quantas pessoas hoje não estão fluindo no reino de Deus por imitar, por se associar aos ímpios? Quantos? E às vezes a gente pergunta por que não está dando certo a nossa vida? Porque nós estamos nos associando. Nós estamos copiando o mundo. E Jesus diz: não amei o mundo e nem aquilo que no mundo há. Se nós estamos copiando o mundo, nós não prosperaremos no reino de Deus. Eu não estou falando aqui no sentido de ter posses materiais, bens materiais. Deus é o nosso provedor e Deus permite que nós temos, se nós cumprirmos os princípios bíblicos para a prosperidade financeira. Mas não é isso que eu quero falar. Eu estou falando no sentido de ser próspero no reino de Deus, naquilo que Deus tem chamado, no propósito ao qual Deus tem colocado na nossa vida. Aí ele diz:
que não se assenta à roda dos escarnecedores. Aqui nós já começamos, quando nós nos associamos com pessoas ímpias, a gente já passa a zombar do que é santo, do que é sagrado. Nós já começamos aqui, nesse estágio, já começa a profanar aquilo que é santo. Pois nesse estágio, aquilo que era correto, aquilo que era moral, aquilo que nós defendíamos como vindo de Deus, já não passa a ser mais. Já entra aqui a tal da verdade relativa. O que é certo já não é bem certo, depende de quem define o que é certo. Então devemos se voltar para Deus. E aí o salmista vai dizer que depois que nós rejeitamos esses não, nós devemos colocar no nosso coração, ter como regra áurea na nossa fé. Aí ele diz que nós seremos como árvore plantada a ribeiro. A todo instante tem água. As nossas raízes, ela está absorvendo água e nós sempre seremos diferente de que não é cristão. Porque nós vamos dar fruto no tempo certo. As nossas folhas não murcham. Passa a estação, vem a estação, passa a estação cheia de abundância, vem a estação seca de crise, mas nós ficamos firmes. É assim que nós devemos permanecer, porque nós somos plantados à beira de um ribeiro. As nossas raízes são profundas em Cristo e devemos permanecer inabalável. As crises vêm e vão, mas como nós somos justos segundo a palavra de Deus, nós devemos permanecer firme, não tomando o conselho de ímpios, não praticando aquilo que os ímpios praticam e não zombando das coisas santas, não profanando aquilo que é santo. Porque o crente que faz isso, aquele que serve a Deus, aquele que teme a Deus, ele vai ser próspero. Ele vai permanecer firme diante dos abalos mundiais de crises econômicas e sociais. Ele permanece firme, crendo em Deus. Aí o salmista já conclui o salmo dizendo: não são assim os ímpios. São como palhas que o vento sopra de um lado para outro. E pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação do justo. É assim. Então, se nós olharmos para isto,
nós vamos ver que há uma diferença, que há uma justiça de Deus, que o nosso Deus é justo, que Deus vai fazer a diferença, no tempo certo Deus vai mostrar, vai provar a nossa obra, a nossa justiça. Então nós devemos escolher qual lado da vida nós vamos permanecer. Se é como justo e dá fruto na estação própria, no tempo certo, cujas folhas não murcham, as nossas ações não são abaladas, ainda que algo aconteceu, mas nós permaneceremos firmes diante de Deus e diante dos homens. Não negociamos a nossa fé. É assim que o justo deve viver, ainda que haja uma mancha, ainda que uma folha, que uma ação da nossa vida, ainda que um fruto comece a querer ser danificado, corroído pelo pecado, mas se a nossa raiz estiver firme no ribeiro, na fonte de Jesus Cristo, aquele fruto vai se recuperar, aquela folha vai se recuperar, aquela mancha daquele pecado, aquela ação que nós fizemos errado, vai ser lavada, vai voltar a ficar verde, o fruto vão nascer, vão crescer e vão amadurecer no tempo certo, na estação certa. Porque nós escolhemos permanecer na congregação do justo. E aí o salmista conclui no versículo 6 dizendo: porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Se ainda há desejo no nosso coração de estar com Cristo, de ter prazer ainda pela presença de Deus, nós vamos viver o melhor de Deus na nossa vida. O fato de termos cometido tal pecado não anula a graça de Deus, a beneficência de Deus sobre a nossa vida. Porque nós somos justos, as nossas raízes ainda estão na fonte de Cristo, no ribeiro de Cristo. Pois a Bíblia diz que o ímpio perecerá. Deus conhece o nosso coração. O nosso pecado de hoje, o meu erro de hoje, o teu erro de hoje, não anula o conhecimento de Deus no teu coração. Deus ainda tem por justo, se ainda está firme na presença de Deus, se está firme, tem sede de buscar a Deus, ainda que tem mancha, ainda que no presente momento talvez o fruto está um pouco danificado, mas a água, o ribeiro, que é Cristo Jesus, tem nutriente necessário para que essa deformação espiritual comece a ser corrigida por meio da palavra, por meio de Cristo.
Eu oro neste momento, Pai Celeste, nos ensina a cada dia mais estarmos firmes na presença de Deus, sermos árvore plantada no ribeiro e que nós possamos dar fruto no tempo certo e que as nossas folhas, as nossas ações, nosso fruto não caia, não pereça. Que Deus possa te abençoar no nome do Senhor Jesus Cristo, que reina para todo sempre. Amém.